Como e por que mudar uma marca centenária? Hoje a gente vai falar sobre o rebranding da marca mais valiosa do Brasil, que é o Itaú. Fala, Mover, seja muito bem-vindo ao podcast Movimentos e Marcas. Eu sou Thiago Andrade, publicitário, pós-graduado em Marketing e Branding e sócio da MoviePix, que é um estúdio criativo focado em atender marcas que querem se posicionar melhor no mercado. Sou também apresentador aqui do Moviecast, onde recebo convidados para falar sobre marketing, branding, design e empreendedorismo. Hoje eu estou aqui para falar sobre o rebranding da marca mais valiosa do nosso país, uma marca que já passou dos seus 100 anos e nada melhor do que falar com um profissional assim que eu admiro bastante, que esteve à frente do projeto e vou apresentá-lo aqui para vocês saberem de quem que eu estou falando. Ele é designer com especialização em gestão de marcas, já atendeu grandes clientes como Fiat, Natura e atualmente é Head de Branding e Design no Itaú. Já atuou também como jurado em importantes premiações pelo Brasil e fora também. Seja muito bem-vindo, Cleiton Caetano. Obrigado, Thiago. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer poder dividir um pouquinho aqui da minha história e um pouco do meu trabalho também. Fico muito feliz que a gente conseguiu bater esse papo. Nos conhecemos lá na Bienal, que foi aqui em Aracaju, né, Pois Cleiton? é. Cleiton falou do projeto do Itaú e de lá eu já disse, poxa, que história massa que esse projeto teve. E, assim, seria uma honra trazer para o podcast. E estou muito feliz que conseguimos marcar essa data aqui para a gente falar sobre esse projeto, né, Demorou, mas Cleiton? chegou, né, Thiago? Chegou o grande dia. Cleiton, antes de mais nada, esse podcast eu falo sobre marketing, branding, design, empreendedorismo, mas falo também sobre vida. Então, eu fiz essa apresentação aí do Cleiton, certo? A apresentação do LinkedIn, digamos assim. Pois é. Mas quem é o Cleiton, além dessa apresentação? O Cleiton, antes do LinkedIn, é marido da Fernanda, pai do Davi, um menino de 13 anos, e o Léo, um outro menino de 12 anos. E antes, né, de profissional, enfim, é um cara que acredita num trabalho duro e que sempre ser legal com as pessoas é o que importa. Que maravilha, Cleiton. E como é que foi que você descobriu o design e que você se apaixonou pela gestão de marcas e disse, poxa, é isso que eu quero fazer da minha vida? Puxa, cara, foi a partir do momento que eu tive acesso. Acho que esse é um ponto importante, né? E eu lembro o ano exato, foi 2002, o lugar exato, fundo de um busão. O fundo de um ônibus, eu me encontrei com um grande amigo, assim, de bairro, e ali no fundo daquele ônibus, esse amigo, infelizmente, ele partiu o ano passado, grande Wilson, mas foi no fundo de um ônibus mesmo que o Wilson abriu uma pasta tamanho A3, ele abriu e ali tinham alguns, na época, né, alguns desenhinhos, né, que eu falei, nossa, tem uns desenhinhos aí, né? E depois eu vim descobrir que eram thumbnails, né, assim, RAFs, né, de um produto. E ali ele me apresentou, abriu esse universo que é o design e aqui eu ainda estou. Que maravilha. E Cleiton, como é que você foi parar no Itaú? No Itaú, a minha história no Itaú, ela começa, Thiago, já tá indo para 15 anos. 15 não, 16, cara. Entrei, Olha aí. entrei no Itaú em janeiro de 2010. É, eu sou formado em design de produto, né? Design industrial com ênfase em projeto de produto. Trabalhei em alguns escritórios, depois eu empreendi. E aí, nesse período de empreendimento, que eu estava num escritório de produto e design gráfico também, né? Aprendendo muito, fazendo design gráfico na marra, meio que era o tipo de projeto que rodava dinheiro, né? Porque produto, sempre projetos mais extensos, mais longos, e design gráfico tem uma rotatividade maior, né? Então, comecei a aprender para ter uma dinâmica financeira mais interessante no escritório. Depois de um tempo, eu comecei a me envolver com a área acadêmica. E nesse período, mantendo o escritório e área acadêmica, aí fica um período no escritório, de repente a área acadêmica começou a tomar um pouco mais de peso na minha vida. Quando eu me vi, eu estava 100% dedicado à área acadêmica. Eu estava lecionando na Faculdade Paulista de Artes, na Faculdade Oswaldo Cruz, aqui em São Paulo, e fazia parte da coordenação do curso de design do Instituto Europeu de Design. E estava num lugar muito muito gostoso, né, de sala de aula, uma coisa que eu nunca imaginei fazer na minha vida, assim, nunca me vi numa sala de aula lecionando, e quando eu me vi, estava 100% dedicado a esse tema. Foi um período muito legal,
Mas depois de um tempo eu comecei a sentir falta de pôr a mão na massa, propriamente dita, né? Assim, né? De fazer projetos, né? De expressar mais ali, além, né, da orientação e da condução de projetos com os alunos, foi quando uma amiga falou: tem uma vaga de design no Itaú. E aí, fazendo de uma história longa, uma história curta, Thiago, eu fiz uma entrevista, eu achava que depois que eu saí da entrevista no Itaú, eu achei que tivesse cometido um sincericídio, porque me perguntaram como é que seria um trabalho, um designer, né? Que até então eu nunca tinha trabalhado em grandes empresas, né? Como um designer trabalharia numa empresa com quase 100 mil funcionários naquela ocasião, e no na mais profunda transparência que eu tenho e que eu gero as minhas relações, a minha resposta foi: não tenho a mínima ideia, gente. Assim, eu vou topar. Se vocês quiserem, eu entro, a gente testa. Se for legal, eu vou construir uma história de longo prazo, uma relação de longo prazo, que é o jeito que eu gosto de trabalhar e me relacionar com as pessoas. E se não for legal também, é do jogo, faz parte. Eu vou caçar outra coisa para fazer e o Itaú vai caçar um outro profissional para trabalhar. E eu saí dessa entrevista achando, falei, não vão me contratar, né? Esse foi o mais profundo sincericídio. E por incrível que pareça, me contrataram. E é por isso que eu digo que eu testo o Itaú há 15 anos. Hoje eu já tenho mais tempo no Itaú do que fora dele. Minha carreira, minha vida profissional já virou a curva ali, então é mais tempo dentro do Itaú do que fora. Não tinha a mínima ideia do que era possível, factível de se fazer num time de design dentro de um banco. E hoje, nessa janela, depois de uma janela de 15 anos, eu posso dizer que as coisas mais legais que eu já fiz no design, em branding, foi no Itaú. Que maravilha, cara. Eu, assim, de fora, vejo que o Itaú investe demais em design, e que não só investe, mas ele demonstra publicamente a importância que a empresa dá ao design, né, ao branding. Não é toda marca que fala sobre design, né, Uhum. que está em conversas sobre design. Então, o Itaú estava lá na Bienal, por exemplo, né, com aquele super espaço lá, tal, contando a história do design da marca. Então, de fora dá para ver realmente, imagina de dentro, né, Cleiton? Total. Cleiton, você falou que teve um momento da sua vida que você estava muito voltado para a academia. E como era o professor Cleiton? Era aquele professor que traz muita prática, já que você também estava lá no dia a dia no mercado? Como é que era? Cara, eu sempre fui um professor que trouxe muito da prática, então, assim, a vivência do escritório para dentro da sala de aula. Era uma coisa que eu sentia muita falta, sabe? No período que eu estudei, enfim, né? Às vezes você vê muita coisa na teoria e na prática era pouco factível. Então, eu sempre fui um professor e até hoje, quando eu tenho a oportunidade de ainda voltar para uma sala de aula, cara, pegando um case, pegando uma situação que eu vivi, que eu participei e colocando ali para discussão, para debate. Então, sempre fui um Clayton, um professor. O Clayton professor é um cara que traz muito da dinâmica da indústria, do mercado e colocar na mesa para trazer os alunos para mais próximo possível da realidade, né? Porque a realidade da sala de aula ela é muito distinta, né? Da realidade do dia a dia de trabalho, né? Da formação que você acaba tendo dentro de uma corporação ou dentro mesmo de um escritório. Então, sempre fui um professor que sempre prezou por trazer exemplos muito práticos e acionáveis assim para dentro de sala de aula. Maravilha, até porque é isso que vai movimentar realmente aí a mente dos alunos, né, Cleiton? Vai Sem fazer dúvida. realmente entender como é que funciona de fato e, assim, potencializar mais as carreiras deles. Cleiton, eu também trabalho com branding, né, aqui no interior do menor estado do país, então é uma perspectiva diferente, assim. E aí, recentemente, a gente fez o rebranding de uma marca que tem 60 anos de história. Claro que não é uma marca grande, como Itaú, mas eu senti um pouquinho do gosto de, poxa, olha o tanto de história que tem aí, como é que mexe nisso, né? O que é que muda nisso? Então, antes de mais nada, eu queria entender como é que foi para vocês do time de branding do Itaú perceber que era hora de mudar uma marca, a marca mais valiosa, uma marca centenária. Como foi que veio esse estalo? Eu acho que, assim, o estalo. Bom, com 15 anos de janela aqui dentro do Itaú, eu já tinha flertado já umas duas vezes, né, com a possibilidade de um rebranding. E naquelas duas ocasiões, a empresa não estava preparada, né, para um movimento. Então foram evoluções mais bem sutis, né, ajustes pontuais que nós fizemos. E acho que
nesse momento do rebranding, acho que o grande fator, o fator determinante aqui para a gente abrir oficialmente esse projeto era o momento da empresa, né? A indústria financeira vem passando por uma grande transformação, né, Thiago? Já tem aqui uns 12, 13 anos aí com a chegada das fintechs. O nosso mercado mudou muito, né? A arena competitiva, ela é muito complexa e, posso dizer, bem nervosa, assim, né? E acho que esse movimento fez muito bem para o mercado, fez muito bem para os bancos, né? Porque os bancos precisaram se movimentar, né? Então esse contexto, né, da indústria acabou fazendo com que os bancos tradicionais também se movimentassem e se atualizassem. E acho que esse período gerou muitas reflexões e muitas transformações dentro do Itaú, né? Tecnológica, sem sombra de dúvida, uma agenda muito forte em evolução, em tecnologia, uma evolução cultural também importante e uma evolução organizacional também, por último, mas não menos importante. Então, dado esse contexto, a gente entendeu que era o momento de fazer uma evolução, né? Não tinha nenhum problema, nenhuma crise instaurada, mas um momento bom para deflagrar ali um pouco do que um pouco de todas essas transformações que a empresa vinha fazendo e que isso fizesse sentido, né? Para o momento da companhia e para o momento do mercado como um todo. Perfeito. E aí, o que é que vocês tinham em mente, assim, que vocês queriam que os novos clientes ou os atuais clientes, né, da época, que eles sentissem ao ver essa nova identidade do Itaú? A última mexida significativa de marca que nós havíamos feito já tinha mais de 30 anos, né? Ali, a gente está falando de um movimento do início da década de 90, com uma mudança da gestão do banco, né? Saía a gestão do Olavo Setúbal, né? Para a gestão do Roberto Setúbal. Então, ali, aquele momento foi um momento que o banco fez uma mudança e foi uma mudança até controversa, né? Que é mudar a pedra preta, né, que é o significado de Itaú em Tupi, para uma marca azul. E tem até relatos do próprio Wonder, né, falando sobre esse episódio, né, da discordância dele como designer, porque o conceito estava lastreado na pedra preta e agora a marca era azul, e azul com as letras amarelas, né, mas para aquele contexto precisava sinalizar uma mudança, enfim, né? Então, a última grande mudança tinha ocorrido lá atrás. E o que é normal, né? Acho que atualmente essas mudanças acabam sendo num período de tempo menor, mas para uma empresa do porte do Itaú, esses movimentos são movimentos de muito mais longo prazo, né? Então, dado que a última mexida tinha sido no início da década de 90, e dado todas as transformações de contexto competitivo e própria evolução da companhia, o que a gente tinha como principal objetivo no rebranding era contribuir, né, fazer uma mudança de expressão e de marca que ela acelerasse essa percepção de mudança, né? A gente fala, né, nenhum rebrand tem a capacidade de fazer uma transformação estrutural na companhia. As transformações elas precisam estar em curso, ou acontecendo, ou já ter acontecido, para o rebranding ajudar, né? Ajudar a comunicar, ajudar a sinalizar, ajudar a potencializar essa percepção. Então, acho que a nossa principal intenção ali, estratégica, era dar visibilidade e ajudar nessa aceleração de uma percepção de um Itaú que evolui, um Itaú contemporâneo, um Itaú mais moderno, né? Massa. E esse projeto, Cleiton, como é que foi? Mais ou menos quantas pessoas envolvidas aí para fazer essa mudança? Puxa, foram muitas fases, né, Thiago? Esse projeto ele foi de muitos momentos. Assim, o início eu vou quebrar aqui em três momentos, tá? Um projeto longo, né? Um projeto de 22 meses. Vou quebrar aqui a primeira etapa, bem início ainda, definição do desafio, trazer um parceiro, começar a trabalhar, fazer as entrevistas com os executivos. Era 4 pessoas do meu time, 5 comigo, mais 5 diretores no banco que estavam envolvidos, mais o time da Pentagram, né, o time do Michael Bayard, que era ele, mais 3 pessoas. Então, estou falando aqui de, no máximo, 15 pessoas envolvidas, sendo que 10 dessas 15 estavam com a mão na massa ali e 5
mais no direcionamento estratégico e discussão mais high level dentro da companhia. Depois de aprovada já a marca, tendo clareza ali do lançamento que a gente queria fazer, um pouco da visibilidade de lançamento, a gente expandiu esse time e aí foi para talvez umas 30 pessoas, um time muito reduzido para o tamanho do movimento que nós fizemos. E aí, mais próximo ali de dezembro de 2023, a gente trouxe mais algumas pessoas, envolvemos mais alguns executivos, mais, sei lá, talvez as agências mesmo, né, parceiras que ajudaram a gente, seja de eventos, seja de publicidade e propaganda. Então, vou falar que estendemos aqui para umas 70 pessoas ali na reta final, assim, reta final, mas com muito cuidado, com muito sigilo. Todos os arquivos e trabalhos desse projeto foram feitos dentro do banco, exceto os trabalhos que a gente fazia com a Pentagon, né, que a gente transmitia para eles, mas todo o restante era tudo feito dentro do nosso escritório. Né? E teve algum momento assim que vocês falaram, poxa, se a gente errar aqui, já era. Todos. Cada Acho que segundo. a cada segundo, cara, acho que assim, em todos os momentos a gente tinha um frio na barriga mesmo, né? Assim, eu sempre falo, né? Todas as oportunidades que eu tive de contar desse projeto, apresentar, eu sempre falo do mixed feelings, né? De abrir um projeto como esse, que o primeiro momento ele é de um baita orgulho, sentimento de privilégio, aí você digere um pouquinho mais, aí vem um baita frio na barriga, né? Que é do tipo, caramba, cara, olha o tamanho dessa olha a responsabilidade que a gente tem em mãos, né? Então, eu acho que a todo momento, principalmente no início ali, né, quando você está tateando ainda com muita insegurança, sem ter tanta clareza do nível, né, da mudança que a companhia, isso é importante, né, não é o projeto, mas a companhia está preparada, está comprada de fazer, acho que é o período com maior insegurança, obviamente, receios e dúvidas, mas se eu tivesse que destacar um momento assim mais tenso, assim, mais de discussões densas, foi a decisão de cor, cara. Assim, quando a gente estava ali no impasse, se a gente faria um movimento mais bold para o laranja, se a gente mantinha, né, uma relação histórica com todo o legado que a gente já tinha construído, que era o azul. Acho que esse foi o momento mais tenso aqui na nossa conversa. E quais foram, assim, os pilares que nortearam vocês a decidirem a ficar no laranja, né? A focar de vez aí no laranja? Acho que o ponto é que a gente não focou no laranja, né? Acho que essa foi a parte mais tensa, como eu disse ali, né? De maior apreensão. Por um outro lado, foi, acho que, a coisa mais esperta do trabalho, sabe? A solução que a gente chegou foi a solução mais esperta. Porque acho que por muito tempo a gente ficou nesse embate binário, né? Puta, é azul ou é laranja? É laranja ou é azul? E ficou nessa, né? Sabe? Uma decisão, como se fosse uma decisão binária. E por muito tempo a gente ficou com dúvida, e eu acho que é uma coisa muito legal desse processo, é porque na dúvida, parte dos executivos gostavam do laranja, achavam que tinha que ser uma mudança mais bold, fazer um movimento maior, né? A gente já tinha determinado que a mudança tinha que ser significativa, né? Não podia ser sutil a ponto das pessoas não entenderem que o Itaú mudou de marca, mas não tinha motivo algum da gente fazer uma mudança dramática a ponto de impactar o reconhecimento dessa marca tão consistente e construída já no consciente coletivo dos brasileiros. E aí, nessa discussão, cara, foi um momento de, puta, é agora, tem que tomar decisão. Eu lembro do Milton, né, nosso CEO, falando, Clayton, mas essa decisão não pode ser sobre o que eu gosto, sobre o que o executivo A gosta, o executivo Y gosta. Qual que é a recomendação técnica? Isso foi um mandato muito legal, e aí a gente se aprofundou. E aí, Thiago, putz, essa é uma parte muito importante, né? Porque, obviamente que o risco para um projeto desse, ele existe a todo momento. Vai ser muito difícil você excluir ou mitigar todos, 100% dos riscos. Mas você trazer tecnicidade e profundidade para a discussão, você mitiga, né? Você mitiga os riscos que podem correr. Então a gente se abriu muitas frentes, a gente abriu uma frente de semiótica muito profunda com a Clotilde Pérez, titular da cadeira de semiótica da USP aqui em São Paulo. A gente fez testes, né, quantitativos, né, com o Instituto de Pesquisa. A gente se aprofundou, né, junto com pessoas que já trabalharam com essa marca, né, principalmente os publicitários de longa data que trabalham com essa marca, para discutir, para debater.
E aí, cara, quando você tira um pouco a cabeça do problema, né? Você dá uma respirada e tira a cabeça, sabe, do problema, se afasta, vê um pouco mais distante, eu entendi que eu tava tentando tomar uma decisão que eu não precisava, né, tomar essa decisão, assim. Por que que eu preciso escolher entre uma cor e outra? Sendo que marcas contemporâneas têm um espaço de flexibilidade que é bacana. E nesse momento, sabe, quando você fala, caramba, eu acho que essa é a resposta. Isso vai trazer, né, essa contemporaneidade e modernidade para a marca do Itaú. Óbvio que não de uma forma irrestrita. A gente definiu qual que era a lógica, né? Então, criar um framework onde você determinava que o laranja era a expressão da marca institucional, master brand, cross, todos os negócios do banco, uma marca elástica como a do Itaú, mas determinar que o azul poderia permanecer ali no nosso segmento massificado, evoluir num azul mais denso ou um mais pop para média e para alta renda, resgatar o preto, né, da pedra preta para os segmentos de altíssima renda, atacado. Quando eu olhei para essa possibilidade junto com o time, a gente falou, putz, esse é o caminho. Então, tirar um pouco a cabeça do problema, ter um olhar mais amplo, né, menos da árvore e mais da floresta, acho que ajudou a gente tomar uma decisão que foi muito esperta e que fez toda a diferença aqui na discussão interna do banco. Nesse momento vocês estavam, então, vendo a arquitetura da marca, né, Cleiton? Vendo onde cada serviço, cada produto de vocês encaixaria ali dentro, né, o público, de acordo, e aí traçando a identidade de cada um dessas submarcas, digamos assim, né? Como é que Exato. foi para vocês do time e para os executivos essa definição da arquitetura da marca, né? De decidir a identidade, né, de cada produto, cada serviço, as cores. Como é que foi esse processo? Foi um processo muito legal, mas ele não se encerrou no rebranding, tá? A gente, até pela dimensão, pelo tamanho, a gente tinha um foco muito forte na Master Brand. E aí, quando a gente começou a entender esse universo da cor como uma decisão estratégica que poderia descer para toda a arquitetura, a gente começou a fazer algumas simulações, mas a gente não se aprofundou e não, assim, a gente definiu qual o território cromático para cada uma das cores. Eu lembro da ocasião que a gente estava relançando, fazendo um movimento de marca no Uniclass e aí de repente sai na mídia, né, um azul e as pessoas não entenderam nada, né? E a gente já estava em perspectiva essa mudança que vinha em curso. Então a gente já antecipou algumas coisas ali dessa arquitetura. Porque no Itaú essa é uma coisa que eu aprendi nesses 15 anos também, né, Thiago? Não dá para você esperar tudo estar prontinho para você lançar, cara. Você meio que troca o pneu do caminhão com ele andando, assim. Então, quando a gente viu que a gente precisava lançar o Uniclass, eu falei, putz, mas não dá para esperar, né, o lançamento da Master Brand? Não, não dá para esperar, a gente tem uma necessidade de negócio, então vamos começar a introduzir algumas coisas. Então, o trabalho ele foi feito, né, de uma forma, uma visão mais macro e ampla da nossa arquitetura, a gente tangenciou as possibilidades, e depois que a gente deflagrou a Master Brand, que sim, aí a gente foi descendo e aterrissando segmento por segmento. Por exemplo, depois do lançamento, levou-se aí pelo menos mais uns 6 meses para a gente refinar, ajustar e fazer as viradas de todas as marcas que a gente precisava virar. Então, foi meio particionado, assim. E até hoje essa aplicação do rebranding está acontecendo? Em que etapa vocês estão no momento, Cleiton? 2 anos depois, eu acho, né? 2 anos, quase 2 anos, né? A gente completa 2 anos agora em dezembro de 25. Cara, tá super bem, assim, acho que do ponto de vista de implementação, sem sombra de dúvida vai ser um case, assim, de implementação, porque no processo a gente já tinha mapeado, né, alguns movimentos até para sinalizar para o banco, e aliás essa era uma das grandes dores de barriga, quando você fala assim, pô, mudar a marca do Itaú, só que assim, não, peraí, mudar a marca do Itaú significa você ter que atualizar centenas, milhares de pontos de contato, cara. Tem um custo isso, né? Tem uma dedicação. E isso você não faz do dia para a noite, requer tempo. Né? Então eu precisava combinar isso muito com os executivos. Eu fui procurar muito benchmark no mercado e rebrands como esse eu peguei na ocasião ali, Burger King, Latam, enfim, né? Grandes rebrands. E tem rebranding que leva de 5 até 11 anos. Né? O último avião da Latam foi pintado depois de 11 anos. Né? E foi bem no período ali que a gente estava discutindo o rebranding, eu estava investigando isso e saiu a notícia do último avião que foi pintado de TAM para Latam. Né? Então, 11 anos. Então, é uma coisa que se leva tempo. E a gente se provocou e criou uma ambição aqui de fazer uma virada de marca em 2 anos, né? Então, a gente já está bem avançado. Obviamente que as agências, a gente tem uma estratégia um pouco diferente, mas grande parte dos pontos de contato já estão em vias de conclusão ou muito próximo de conclusão. Então, é um baita de um benchmark assim, de aplicação.
E óbvio, né, não para, né, porque sempre vai ter uma coisa nova, sempre vai ter uma evolução para se fazer, então é um processo contínuo, né. Exatamente. Quando termina, ainda tem outra coisa que já lançou para implementar, né, Cleiton? A marca tá sempre viva, né? Quando termina, começa de novo. Quando você acha que vai terminar, começa de novo. Começa de novo, isso mesmo. E em termos de percepção, como é que foi quando foi lançado e como é que tá o público agora, 2 anos depois? Vocês já fizeram pesquisa, imagino eu? Como é que Sim, sim, tá? sim. Cara, assim, do ponto de vista de percepção, acho que foi muito bem, o projeto foi muito bem sucedido, né? Seja no período do lançamento, obviamente que eu preparei o banco, né, para o worst case scenario, porque a gente sabe que mudanças de marca, no contexto que a gente vive, né, de redes sociais, cara, uma interação muito forte, é muito fácil, né, você ir para a rede social para criticar um trabalho, enfim. Então, e até porque a gente já tinha passado por uma experiência similar com o rebranding do Personalité, porque não foi nada trivial, né? Tirar o dourado do Personalité não foi fácil, né? Sofremos uma avalanche ali de comentários, de críticas, enfim. Então já tinha um pouco de experiência desses movimentos, de marcas que são mais maduras. Então, para o Itaú eu já preparava e ainda numa dose cavalar ainda maior, né? Então, eu preparei muito o banco para esse momento. E, obviamente, foram 3 semanas de muito debate, discussão, né? Muitos especialistas de WhatsApp, né? Que eu falo, né? Nos nossos grupos de família, e comentando e tal. E, óbvio, cara, as pessoas gostam, um tema que as pessoas gostam de falar, de debater, de expressar opinião. Foi muito melhor do que a gente imaginava, obviamente, porque eu preparei para o worst case scenario. Mas o mais legal de tudo foi a receptividade da comunidade especialista, né? Então, as pessoas que entendem do tema, entenderam a profundidade, entenderam as tomadas de decisão. Então, isso foi muito legal. E, obviamente, para o cliente final, os nossos indicadores e principalmente os atributos que a gente elegeu, né? E isso é muito importante, né, no rebranding, você ter clareza de quais são os atributos que você quer mexer com esse movimento. Então, os atributos que nós escolhemos, todos tiveram evoluções muito significativas e a gente vem batalhando e mantendo eles nesse nível de evolução e de qualidade. Então, 2 anos com muita maturidade, as pessoas hoje já se acostumaram, já nem lembram mais, né? Eu acho que essa é a grande questão dos rebrandings, né? Depois que você faz, puta, passou, já tem uma outra coisa nova e você já nem consegue já imaginar como que era anteriormente, né? Nem lembra, né? Já tá Exato, tão exato. associado que Itaú sempre foi laranja. Exato. Já teve azul, né, na marca principal. É. Então, tem sido muito positivo e muito bem visto, não só para os clientes, mas internamente também acho que teve um fator importante de, de orgulho mesmo do próprio time, né? Eu acho que esse é um papel também das marcas, né? Fazer uma construção muito forte para dentro. Perfeito, exatamente. Cleiton, você obviamente é um cara que gosta de desafio, senão não teria feito isso, né? E a gente tem alguns quadros aqui no Movecast, e o primeiro deles é justamente o desafio dos 60 segundos. Eu faço uma pergunta e aí eu peço para o meu convidado responder em até 1 minuto. Será que vai rolar, Cleiton? Tomei até água para isso. Tá preparado, cara, viu? Ó, vou colocar o cronômetro aqui, vai estar o cronômetro na tela, certo? E vou fazer a pergunta. Vamos lá, Cleiton. Em até 1 minuto, qual é o segredo de um rebranding de sucesso? Eu acho que, em primeiro lugar, ter muita clareza de qual que é o desafio específico que você precisa tratar, né? Então, eu estou falando aqui, é uma evolução, é uma adaptação que você precisa fazer para o contexto, para o público, perante a sua concorrência, é uma mudança estratégica da sua concorrência, né? Uma mudança estratégica da sua companhia, ou é uma mudança de reputacional, né? Um problema reputacional que você está tentando lidar ali com o rebrand. Então, para mim, esse é o mais importante e imprescindível dentro de um trabalho. O segundo é ter as pessoas certas, acho que isso faz muita diferença. E, por fim, não menos importante, o tempo correto. É um trabalho muito complexo, muito importante e precisa ser tratado com profundidade. Olha aí, ó, perfeito. 52 segundos, Cleiton. Aí, tá vendo? Diga aí. Economizei Ainda 8 deixou, segundos. ainda deixou aí uma margem para o nosso próximo episódio. Pode dar para o Nossa próximo próxima... entrevistado 1 minuto e 8 segundos, tá bom? Perfeito. Vou falar que vai ser um oferecimento do Cleiton. Perfeito, Cleiton. Eu concordo totalmente com o que você falou. E assim,
Muito legal aprender com você tanta coisa aqui nesse episódio hoje, né? Tanta coisa que você já viveu nesses 15 anos no Itaú e em toda a sua vida profissional, acadêmica, né? Muito obrigado mais uma vez por estar aqui participando do Moviecast. Está sendo uma honra falar contigo. Imagina, um prazer. Cara, agora eu queria que a gente falasse um pouco sobre a liderança, né? Você é head de branding design dentro do Itaú. E eu queria, primeiro, para o Clayton, como é liderar o time que faz a gestão da marca mais valiosa aí do Brasil? Como é ter que mantê-la a marca mais valiosa? Bom, primeiro, para mim, é um privilégio, um baita de um orgulho. Se você perguntasse para o Clayton, de 20 e tantos anos atrás, no fundo do busão, se ele imaginava chegar nessa posição e ter essa oportunidade profissional, não imaginava. E, obviamente, o privilégio também ele vem com alguns cabelos, barba branca também, né, Thiago? Acho que, acho que isso faz parte, né? Porque, como a gente já disse ali um pouquinho anteriormente, né? O mundo não para, o Itaú ele não para, e acho que essa questão das marcas, né? Que elas não param, não se restringe ao Itaú. Acho que qualquer líder, né, de marca, ele precisa estar muito preparado, né? Para lidar com esse turbilhão de emoções que é gerir uma marca, né? Não é à toa que a gente falou, né? Não é à toa que gestão de marca em inglês ele é no gerúndio, né? Branding, né? Isso. Porque o trabalho não para, né? E quando você falou, pô, 2 anos, e aí? Implementou, tá terminando de implementar a marca, mas já tem novos desafios, já tem novas questões. E uma vez eu ouvi, não sei aonde, eu sou péssimo nessas coisas, tá? De vez em quando eu lembro, mas muitas vezes eu não lembro. Não sei aonde, não sei Coloca por autor quem. desconhecido. Se alguém souber o autor, por favor, fale pra gente e a gente corrige aqui, tá? Mas que não há risco maior para uma marca do que a âncora do sucesso, né? Então, assim, quando a gente está lidando com marcas que são líderes, marcas que são estabelecidas, a gente tem que se provocar, a gente tem que se questionar para que a marca se mantenha relevante, né? Acho que esse é o principal desafio de um gestor de marca e esse é o meu principal desafio hoje no Itaú. Perfeito. É aquela coisa, né? As grandes marcas, até as grandes marcas, elas investem em marketing, elas mexem, né, no branding, mexem em suas diretrizes, na sua identidade verbal, visual, né? Toda marca precisa estar em movimento, né, Clayton? Sem dúvida. A marca é viva, né? A gente fala, né? Se ela ficar parada, ela vai perder relevância, né? Então, acho que esse é o segredo, esse é o desafio. Perfeito. E assim, cara, eu queria entender uma coisa que você falou neste antes, eu queria retomar. Você falou da implementação nesse tanto de agência, nesse tanto de ponto de contato que vocês têm. Olha, sei não, viu? Mas assim, queria saber do dia a dia. Como é você que está à frente aí, que está liderando, né, esse time de branding? Como é para vocês? Como é que vocês garantem essa consistência visual, consistência textual em todos esses pontos de contato, né? Milhares, milhões de pontos de contato que o Itaú tem, seja em agência, seja em publicidades, enfim. Acho que tem uma coisa, Thiago, que é o tempo, né? Eu acho que uma marca de 100 anos, é, sabe quase como se vem por osmose, assim? Muita coisa assim já está internalizada na companhia, nas pessoas, nas empresas. Então, acho que o tempo, a consistência, ela se dá no tempo. Então, isso é uma vantagem competitiva que a gente tem. Por um outro lado, eu tenho uma complexidade muito distinta de muitas marcas, que é a quantidade de pessoas que se envolvem. Eu estou falando de uma companhia de 90 mil pessoas, e quando a gente fala que marca ela vai além da expressão e vai além do logo, né? Marca no conceito mais amplo. Eu estou falando de construção para dentro e para fora, estou falando de canais, de proposta de valor, de narrativa, enfim, né? São muitos elementos, né? Muitos artefatos para manter consistência. Então, o tempo ajuda o Itaú nisso. Por um outro lado, dada essa complexidade, e indo falando de uma forma mais tática, é muito processo, né? E aí, cara, o Itaú tem, de novo, né, muito know-how, muita gente muito boa para fazer o trabalho acontecer, né? Então tem todos os processos, tem uma frente muito forte de industrialização que a gente faz, é uma grande fábrica, né, cara? Obviamente tem coisas que são feitas no handmade, né? Olhares mais seniors, né, dentro das tomadas de decisão, mas tem muita coisa que precisa ser numa esteira, industrializado, né? Estandartizado, né? Se a gente puder usar esse termo.
templatizado, né? A gente vem trabalhando muito com uma frente de templatização, a gente acredita, e eu acredito muito nisso, em momentos de evolução tecnológica, como o uso de inteligência artificial, cara, usar esse tipo de ferramenta para ajudar, né, na consistência. A gente é uma frente que eu tenho investido não tanto tempo como eu gostaria, mas que eu tenho investido mais tempo do que eu posso, que é para escalar essa questão de uso de inteligência artificial onde vai fazer a diferença, né? Porque eu e meu time é muito pequeno, né, cara? Assim, é muito restrito, óbvio. É um time de 20 pessoas, né? Dependendo do escritório, você vai falar, nossa, mas isso é maior que muitos escritórios. Mas para uma marca do tamanho do Itaú, é um time pequeno, enxuto, e a gente precisa ser muito sniper, assim, onde a gente vai entrar, né? Então, onde eu puder contar com tecnologia para escalar o meu trabalho, né? E, obviamente, né, toda uma agenda de capacitação, né, de treinamento, né? É muito turnover, é muito parceiro novo que chega. Então, tem um processo aqui, seja de ferramental, seja de instrumentalização e de capacitação das pessoas, que garante a consistência do Itaú nos seus centenas, milhares de pontos de contato. E como é que vocês equilibram, Clayton? Você falou todos esses processos, né, todos esses mecanismos que vocês utilizam, mas como é que vocês equilibram a criatividade com os pilares e objetivos de negócio, né, do lado mais executivo? Como é que faz esse equilíbrio no time de branding? Cara, tem um alinhamento de expectativa, né, Thiago, né, assim, para você trabalhar dentro de uma corporação, né, você vira um designer diferente. Isso é fato, né? Hoje eu sou um designer e um executivo, né? Então tem horas que eu tô com o chapéu do design, chapéu do designer, chapéu do gestor de marca, e tem hora que eu tô com o chapéu do executivo. Isso se dá, de novo, né, no tempo, né? Você vai construindo, você vai construindo e evoluindo e adquirindo novas musculaturas. E aí, como gestor, né, de um time criativo, time dentro de um banco, acho que o primeiro passo que eu faço é alinhar as expectativas. Eu já tive pessoas que vieram do mercado, meu, não deu certo, e tá tudo bem, né? Experimentaram, viram que não deram, saíram. Tem pessoas que vieram, curtiram, depois enjoaram, foram embora, depois voltaram. E tem pessoas que vieram e ficaram e estão aqui até hoje, né? Então, esse alinhamento de expectativa é muito importante. E é o que eu sempre digo, cara, vai ter um monte de trabalho carne de pescoço, né? Aquele trabalho que você tem que ficar mastigando bastante para engolir, né? E é aquele trabalho, puta, não é o sonho de todo designer, mas eu tenho certeza, cara, vira e mexe vai ter um trabalho que você fala, caramba, que trabalho legal de se fazer. Eu vou te dar alguns exemplos, né, da minha trajetória, né? Eu nunca imaginei desenhar um troféu de um torneio de tênis, ou melhor, de um dos mais privilegiados torneios de tênis, um dos 8, 10 maiores torneios de tênis do mundo. E, sei lá, há uns 3 meses eu estava assistindo o documentário de aposentadoria do Roger Federer, que ele anuncia, né, a aposentadoria dele, e aí ele faz tem um dos takes que é no escritório dele na Suíça, e atrás tem uma prateleira assim cheia de troféus. E tem um lá que foi desenhado pelo time de design do Itaú, né? Olha, Então você olha para isso e fala, cara, você já imaginou fazer isso? que Não, massa, né? né? Nunca imaginei. Aham. Então essas possibilidades. Então eu acho que é esse alinhamento de expectativas, as pessoas terem muita clareza, né? Uma construção de longo prazo. Momentos você vai ter oportunidades, pessoas que compraram e compraram esse desafio, tiveram a oportunidade de estar no momento certo, no lugar certo, assim como eu, de liderar, estar dentro de um projeto de rebranding, trabalhar com uma personalidade tão legal e tão icônica para o universo do design, que é o Michael Peyritz. Você trabalhar na marca que Aloysio Magalhães, Frances Petit, Volner, Célia Moreira, Paula Schermaev, você fala assim, cara, é um privilégio, né, assim, você ter oportunidade de mexer numa marca que tem, como você mesmo disse lá no início, essa conexão umbilical com o design e acredita no design como ferramenta de transformação. Acho que esse, para quem topa e que, obviamente, e de novo, alinhando expectativas, não é só flores, tem coisas legais, tem carne de pescoço, mas eu confesso para você que a balança sempre pesa, pelo menos para mim, está pesando sempre pro lado positivo, senão eu não estaria mais aqui. Isso mesmo, Cleiton. E assim, para você, na sua visão enquanto profissional, qual é realmente o papel do design dentro de uma corporação? Cara, eu acho que tem alguns papéis, né, cara? Acho que tem uma questão que é técnica,
você ter maestria naquilo que você toca, né? Então, como designer, você precisa ser mestre naquilo. Então, saber bem eu digo, né? Saber bem os Paranauê, né? Cara, saber de cor, saber de formas, semiótica, semântica. Cara, você precisa dominar, né, esses temas. Um exemplo, né? Uma vez eu entrei numa reunião com um time de tecnologia e aí eu estava lá fazendo uma apresentação porque precisava da ajuda deles para implementar a tipografia do Itaú em todos os computadores, sistemas do banco, né? E aí eu fui lá fazer a apresentação e aí eu começo a falar sobre a orelha da tipografia, sobre o olho da tipografia. Aí o diretor me falou, não, Cleiton, peraí, você vai me dizer que a tipografia tem olho, que a tipografia tem orelha, né? E aí eu falei assim, tem, né? Ele falou assim, cara, Acontece que tem. por isso que nós temos um designer aqui, porque assim, por mim, assim, a gente usaria Arial e estava tudo certo, né? Então assim, tem esse papel técnico, e aí eu acho que tem um papel estratégico, que é você saber conduzir, né, uma conversa, né, que tangibilizar, né, conceitos, ideias, né, em ações práticas. Então esse é um papel, né, muito importante, né, para o design. E para mim, o mais legal, assim, que eu acho que, pelo menos no banco, se dá muito valor, é o pensamento estruturado, cara, porque é um trabalho que tem método, né? É um trabalho que tem ciência por trás, né? Obviamente que a gente trabalha bastante, eu trabalhei já bastante, cara, para desconstruir a lógica do criativo, né? Ah, não, chama a galera lá do design, né? A galera do criativo. Não, cara. A criação se dá através do trabalho profundo e conhecimento muito dedicado a um tema. E aí, obviamente, depois que você se aprofunda, você absorve muita informação, a ideia vem, né? O momento ahá vem, mas eu digo que 80% desse processo é transpiração, né? É trabalho. Então, acho que essa questão do pensamento estruturado, planejamento, visão do todo, criação de sinapses, eu acho que aqui é onde a gente aporta maior valor. Perfeito, Cleiton. Agora a gente vai para o quadro Termine o Movimento. Funciona assim: vou falar uma frase e você termina essa frase, pode ser? Vamos nessa. Vamos lá. Um rebranding sem propósito é? Cosmético. Perfeito. O maior inimigo de uma marca forte é? Soberba. Se pudesse dar um conselho para o Cleiton no início da carreira, seria? Pegar mais leve com ele mesmo. Boa. Um time criativo só funciona quando? Quando ele tem muita clareza do papel e mais do que o papel, da relevância do papel. Acho que muitas vezes o criativo acaba ficando num lugar pequeno e tem uma relevância muito grande para o processo. Maravilha. E a essência do Itaú é? Se transformar. Perfeito. E vem demonstrando, né, na prática essa essência, né? É isso. Cleiton, como foi para você também aquele movimento do Itaú celebrar os 100 anos, né? Trazer a Madonna, toda aquela coisa. Você também estava à frente aí do branding. Como é que foi esse processo? Foi uma loucura. Eu digo que eu tenho uma caixinha invisível aqui onde eu coloco momentos especiais assim da carreira, né, Thiago? E, obviamente, esse é um momento, né, que eu coloco, assim, cara, a gente lança umas loucuras, assim, pro banco e, e o banco topa, né, cara? Chegar Então, lá, eu assim, duvido que eles vão aceitar que a Madonna venha. Aí, então, aceito. Aí, Cleiton, eita, não pensei nessa etapa. cara, foi assim, foi uma experiência muito louca, assim como, cara, o rebranding também. Eu digo que muitas das coisas a gente só tá caindo a ficha no tempo, sabe? Na hora, assim, você tá fazendo as coisas, aí de repente a ficha começa a cair, né? E a história da Madonna, cara, a gente tava na discussão do lançamento da marca e definindo quais seriam as personalidades que trabalhariam com a gente. Bom, muito bem, aí, cara, saiu o nome da Madonna, foi entender através de muita pesquisa, dados, avaliações diversas sobre o potencial do nome, enfim, cara, não acreditávamos que daria certo, porque o único movimento, e o movimento que não foi para a Rua da Madonna foi na década de 80 com a Pepsi, né? Então, assim, não vai rolar, cara, rolou.
e de repente, depois da campanha, meu, topou um show no Rio de Janeiro para quase 2 milhões de pessoas. E eu me lembro, cara, assim, chegando lá no Rio, numa sexta-feira, e vendo o tamanho da estrutura. E aí você fala, cara, olha de onde essa conversa começou, né? E a gente tá aqui, e aí você começa a ficar com uma angústia, fala, cara, tem que dar certo. E aí, meu, mas a sensação de ver tudo dando certo depois que acabou, né, o show e todo mundo foi embora em paz, com muita tranquilidade, foi memorável, assim, cara. É um momento muito especial, assim, que velhinho eu vou lembrar desse momento. Cara, e nesses momentos assim você para e lembra do Clayton lá no fundo do ônibus que teve aquela ideia de começar talvez a trabalhar com marcas e fica tipo, poxa, que bom que ele teve essa ideia. Como é pra você? Todos os dias, Thiago, eu sou muito grato, assim, cara, muito grato. Acho que eu sempre falo para pessoas que me procuram para falar de carreira que tem 3 fatores na vida que, se você tiver dois, você vai se dar bem, você vai ser bem sucedido profissionalmente, né? São as 3 variáveis são dedicação, né? Trabalho duro, talento e sorte, né? Eu me considero um cara que trabalho muito, assim, trabalho muito duro, muito engajado com as coisas que eu faço. Então, eu tenho um. Eu estou trabalhando bastante, né, sobre a ótica do talento, porque eu tenho muita dificuldade de reconhecer isso em mim, mas recebo muito feedback sobre isso, então estou internalizando sobre a questão do talento. Mas sou um cara muito sortudo, cara. Dei muita sorte na minha vida, assim, de encontrar gente legal, gente boa, que me deu espaço, que confiou. Então, eu sou muito grato a isso e quando eu olho, faço uma retrospectiva desses mais de 20 anos de carreira, sempre coloco isso em perspectiva, cara. Nunca imaginei, mas dado que eu tô tendo a oportunidade, cara, eu vou fazer legal, eu vou fazer bacana, vou me divertir com isso. Então é isso. Tenho uma gratidão enorme, enorme com toda essa história e com as pessoas que fizeram parte dela. E que fazem ainda, né? Com certeza. E assim, você me parece um cara que esteve aberto às oportunidades, né? Que não só teve a sorte de ter as pessoas que te incentivaram, mas também que estava aberto para essas oportunidades. Então, com certeza é mérito seu. E assim, pelo que eu conheço, você é muito talentoso, rapaz. Ô, Cleiton, infelizmente estamos chegando ao fim aqui desse bate-papo, ó, que não queria que terminasse essa conversa, queria que a gente ficasse aqui até o fim da tarde, porque tá um bate-papo muito legal, estou aprendendo muito contigo, um cara muito legal, assim, uma conversa super tranquila. Eu disse, pô, é uma conversa natural, Cleiton, e ó, realmente estamos aqui batendo um papo, só faltou o cafezinho, né? Eu quase peguei um ali, Rapaz, tô achando que a gente vai dar uma pausa para pegar um cafezinho para terminar. antes da Cleiton, próxima. antes da próxima. Quem sabe a gente não marca uma próxima, né, pra falar de um outro tema. É isso. Inventa mais umas coisas aí, pô. Pode deixar. Tô brincando. Tem muita coisa na carreira de Cleiton que a gente pode falar, né? E espero que aconteça realmente esse segundo bate-papo, porque estou adorando, Cleiton. Vai ser um prazer. Mas antes de terminar, no fim de todo episódio, eu sempre faço uma pergunta. Como eu te disse, eu gosto muito de falar sobre marketing, branding, gosto muito de ouvir. Uhum. Então, às vezes eu até vejo a linha do tempo aqui da edição e tem muitos momentos que eu tô calado, assim, porque eu fico só ouvindo e internalizando, aprendendo, assim, porque eu só convido realmente quem eu admiro bastante, porque esse podcast é muito especial para mim e, enfim, para mim é uma honra estar recebendo essas pessoas. Então eu convido pessoas que eu admiro e quando aceito eu fico, rapaz, eu nem acredito que eu vou falar com o Cleiton, sabe? Pô, uma conversa muito legal. Aí, eu sempre trago pro lado da vida também, Cleiton, porque eu entendo que a gente pode falar de marketing, a gente pode falar de negócio, mas no fim das contas, somos seres humanos, né? Cada um com suas histórias, né? Cada um com suas dificuldades, enfim. E gosto de trazer esse lado da vida para quem está nos ouvindo também entender que nem tudo é negócio, nem tudo é business, né? Tem também um lado pessoal que precisa estar alinhado. E eu sempre faço uma pergunta. Para você, Cleiton, qual foi o aprendizado que mais movimentou a sua vida? Para mim, acho que o trabalho ele é uma parte muito importante da minha vida, mas ele não é o todo, não é só isso. E que o equilíbrio para mim ele sempre é uma chave, né? Para tudo que a gente faz, né? Então acho que aprender a equilibrar, acho que é um aprendizado que eu tive e que eu carrego até hoje. E sempre eu estou observando esse momento, se eu estou fazendo as coisas de forma equilibrada. Acho que esse foi o aprendizado.
Que maravilha. Ó, eu adoro essas perguntas porque cada pessoa traz uma coisa completamente diferente. E eu fico assim, realmente, como eu disse antes, só escutando, entendendo cada um. E sempre são aprendizados que realmente eu levo para a vida. Então, estou muito feliz com esse episódio como um todo, assim. Mais uma vez, muito obrigado, Clayton, por ter aceito esse convite. E foi um bate-papo incrível. Tiago, foi um prazer. Como eu disse ali, queria muito ter feito antes esse papo com você, mas acho que ele entrou no momento que ele deveria ter entrado. Então, acredito Com muito certeza. nessa questão. Foi um prazer, conte comigo e que a gente se encontre aí. Tamo junto, Clayton. Clayton, como é que faz para encontrar você nas redes sociais? Qual é a rede aí para quem está nos ouvindo conhecer um pouco mais, ver seus conteúdos? Eu sou um cara bem low profile, mas você vai No conseguir profile, ver, né? ver coisas relacionadas ao meu trabalho, enfim, e a minha vida pessoal no Instagram, né, cae.caetano, @cae.caetano, e no LinkedIn, Clayton Caetano, são os dois principais canais aí que eu me comunico. Perfeito. Cara, muito obrigado mais uma vez. Você que nos assistiu até aqui, já curte esse episódio, compartilha, porque ideia boa, conhecimento bom é aquele que a gente movimenta, né, Clayton? É isso mesmo. Então, vejo vocês no próximo episódio e até lá, continue em movimento. Ficou com gostinho de quero mais? Já corre pro YouTube ou Spotify da MoviePix para mais episódios do MovieCast. E não esquece de compartilhar com seus amigos que querem movimentar as ideias. Para mais conteúdo sobre marketing, branding e design, siga a MoviePix nas redes sociais. O MovieCast é uma realização da MoviePix, estratégia que movimenta.